como secretário do município de Florianópolis e presidente da Undime de Santa Catarina, eu sempre tenho dito que os municípios fazem bem educação. E a proximidade com a escola, com a população, com as reivindicações, né, é sempre bom para o município que a rede municipal seja bem instalada, com boas condições e pode fazer boa educação. Agora, um ponto importante sempre a ressaltar é que o ensino fundamental é obrigação tanto do município quanto do Estado. Quer dizer, não é algo que seja apenas obrigação do município ou só do Estado, é compartilhado. A educação infantil é do município, claro que sempre com assistência técnica e financeira da União e de preferência também do Estado, e a fundamental compartilhado. Então nós, nesse momento que, bom, não nesse momento, já há tempo que vem se discutindo a municipalização da rede estadual de ensino fundamental. Nós temos colocado que o importante é o enfoque pelo município. Se o município tem interesse, tem condições de assumir, dentre os seus muitos encargos, porque não é só ensino fundamental, ele poderia aceitar alguma escola, não toda a rede, porque no governo passado a intenção era transferir toda a rede para o município ou não transferir nada. Isso dificilmente pode acontecer, a não ser em municípios que têm poucas escolas estaduais e que eventualmente seria bom. Em Florianópolis, por exemplo, nós não temos como assumir a rede estadual, nós temos assumido algumas escolas estaduais. Algumas até que fecharam por falta de estudante, nós recebemos o prédio e recentemente, inclusive, transformamos o prédio da escola Celso Ramos, que era uma escola de ensino fundamental, e estamos transformando em educação infantil. Então, essa discussão da municipalização tem que ter o enfoque, a vontade e o interesse do município. Não pode ser imposta e as condições de transferências, essas já pela proposta do atual governo, já são melhores essas propostas do que o governo passado. Porque primeiro dá liberdade ao município, não há nenhuma imposição. Depois transfere a escola, faria um convênio para no início transferir o Fundeb, transferir também os recursos da alimentação escolar, enfim, no primeiro ano. O único ponto ainda de discussão é sobre os professores, que obviamente todos os direitos dos professores têm que ser resguardados, né? E se o professor vier a exercer o trabalho na rede municipal, o Estado quer o reembolso. E nós entendemos que não seria o caso. Seria o caso do Estado assumir, como assumiu na educação infantil, que transferiu os professores e ficou com ônus para o Estado. Então esse é um ponto de discussão, mas de qualquer forma é um debate interessante, mas sempre nós temos que olhar o interesse do município, porque o município não pode ser obrigado a receber escolas que não tenham condições de administrá-las com boa qualidade e também não se pode pensar numa rede como um todo. Então é um processo de amplo diálogo e acredito que o Estado esteja disposto a fazer isso, porque o governo passado já teve que retirar o projeto de lei e com isso não prosperou a intenção. E o senhor vem a São Joaquim a convite do vereador, o Dr. Luiz Carlos Goulart da Silva. Exatamente. Ele, na realidade, me ouviu na FECAM, e ali da FECAM, no Congresso da FECAM, em julho, e o assunto, um dos temas era este, e eu coloquei exatamente essa questão das obrigações que o município tem, os encargos que, como nós sabemos, cada vez mais o município tem encargos, e quem menos recebe da repartição do sistema tributário nacional, da arrecadação nacional, são os municípios. E por isso que tem que se observar a municipalização com toda a cautela. E não se pode apenas decidir por hoje. Olha, hoje é bom. Alguns dizem, não, o município está perdendo dinheiro pelo Fundeb porque está transferindo para outro município. Eu digo, bom, mas atendeu toda a educação infantil? Se já atendeu, aí é o momento de olhar a educação, o ensino fundamental. Mas tem casos assim, como é o nosso caso em Florianópolis, não é, doutor Luiz Carlos? Nós temos casos em que escolas próximas, que muitas vezes o município pode absorver, às vezes até sem receber o imóvel do Estado, porque tem disponibilidade de vagas, e com isso há maior racionalização da oferta do ensino público, já que o ensino público é uma obrigação de todos os entes estatais.
Então eu acredito que esse debate é interessante para a gente ficar mais esclarecido sempre sobre os pontos positivos e também as dificuldades que se tem. Muito obrigado, doutor. E nós deixamos os nossos microfones sempre à sua disposição. Eu só quero também ressaltar que nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, ele fixa as diretrizes e as metas da educação para os próximos 10 anos. É um debate importante porque nós precisamos avançar muito na educação que temos. Primeiro, universalizar e obrigatoriamente a partir de 2016 a educação pré-escolar, fundamental, ensino médio e também ampliar a educação superior. E por isso o debate do plano é importante para que nós tenhamos recursos, financiamento para todas essas obrigações que estão no plano. E na proposta que foi encaminhada no Congresso há uma previsão de 7% do PIB para a educação. Hoje nós estamos em 5,7%. E nós defendemos ao PIB e uma série de entidades nacionais defendem que não seja 7%, mas 10% do PIB. Nós sabemos que é difícil, mas se nós quisermos realmente oferecer educação de qualidade para todos os brasileiros, nós precisamos mais recursos e aplicá-los bem. Então esse é um ponto que todos os cidadãos devem estar empenhados para saber o que é o plano e principalmente ampliar os recursos para esse Plano Nacional de Educação. Mas no dia 25 de julho, era uma segunda-feira, segunda e terça-feira, 25 e 26, eu estava em Florianópolis apreciando as palavras do professor Rodolfo, e justamente nesse dia se votava aqui a CPI, no qual eu não estava presente, obviamente, porque tinha marcado a participação no Congresso dos Municípios, e aproveitei a oportunidade para convidar o professor Rodolfo Pino da Luz, que é um grande estudioso e especialista nesta área, na área da educação, pelo seu histórico, e ele prontamente atendeu o nosso convite, vindo a São Joaquim nesta data, para nos colocar ao par das situações decorrentes da municipalização ou transferência do ensino fundamental aos municípios, não só de São Joaquim. E a gente faz esse registro porque, na oportunidade, até alguns nos criticaram pela falta na Câmara de Vereadores, mas com certeza muito mais importante do que aquela sessão foi a participação no Congresso dos Municípios, no qual não se discutiu apenas educação, mas também outras questões relacionadas aos interesses e às necessidades do município. E obrigado a vocês pela cobertura do evento que estão dando aqui na palestra do professor Rodolfo. E quem sabe o futuro prefeito de Florianópolis, que vai ser nosso amigo joaquinense aqui, né, e nos visitar aqui em mais oportunidades, né? Então nós agradecemos, doutor Luiz Carlos, inclusive o senhor fez um levantamento, né, sobre o custo per capita de cada aluno anual. Exatamente. No caso de São Joaquim, hoje nós temos em torno de 1.950 alunos nas escolas estaduais e o custo ano de cada um seria em torno de R$5.000. Portanto, o Estado teria que repassar R$10 milhões por ano. Atualmente está repassando em torno de 1.750 por aluno, o que dá um total de R$3,5 milhões. Então, o município de São Joaquim já sairia no primeiro ano tendo gastos a maior em torno de R$6 milhões por ano. E isso praticamente inviabiliza o município, não só na área da educação, mas em todas as outras áreas, principalmente na área dos transportes, que a gente sabe a dificuldade que é São Joaquim para a conservação das suas estradas. E também na área urbana, né? A nossa receita é muito pequena para absorver praticamente toda a totalidade de alunos do estado de Santa Catarina.